quais são as ultramaratonas famosas ou as maiores do mundo, assim? Aqui no Brasil existem poucas ainda, mas tem no mundo inteiro muitas provas famosas. A Badwater, que é uma prova que é no deserto dos Estados Unidos, no deserto da morte. Que é na Califórnia? No Vale da Morte, na Califórnia. Nós temos uma em São Paulo, que é a BR-135, que é de Brasil 135, que é uma prova de 217 quilômetros também. Tem uma outra na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, que é no gelo. Então são provas extremas, de 217 quilômetros ou 135 milhas. E existe também uma Copa do Mundo, meio que informal, de 135 milhas, onde nós queremos inserir a nossa prova. Então existe um circuito, assim, parece com uma Fórmula 1, que vai informal, pontuando, assim, mas é que são as provas mais extremas, né? No gelo, na serra, no deserto. E você é educador físico, né? Preparador. Sim. E também ultramaratonista. Como é que o corpo precisa se adaptar a um desafio tão extremo? Como é que funciona esse preparo? São muitas coisas, são muitas variáveis, né? Então, desde que tu começa a correr 3 quilômetros, desde a caminhada, 3 quilômetros, 5 quilômetros, chega na maratona, tu precisa de um tempo para que teu corpo vá acostumando com maiores distâncias, né? Então, é muito volume de treino mesmo, então tem que treinar distância. Entre outras coisas, uma boa alimentação, musculação, toda a parte psicológica para tu ficar tanto tempo correndo. Acho que é bem importante, né? Essa preparação. Não é somente correr, né? E uma pessoa assim saudável, normal, um adulto jovem, quanto tempo do sedentarismo, né? Com um peso ok, e quanto tempo de uma preparação até chegar numa ultramaratona? Isso também é muito variável, vai depender muito de pessoa para pessoa, do tipo de treinamento, do tipo do sexo, da idade, do tipo de corpo, mas no mínimo 1 ano para fazer a primeira maratona e dessa maratona partir para provas maiores, não tão grandes quanto a nossa, mas ir fazendo, aumentando gradativa essa distância, né? Mas 2, 3 anos de provas longas tu já pode fazer uma prova dessa. Tá, e uma distância tão longa, né, que eu fiz há pouco tempo, né, os caminhos de Caravaggio fiz andando, né, demorei 5 dias e meio, que foi mais rápido do que a maioria das pessoas fazem 8, 10 dias, né, assim, foi extremamente cansativo, né, então, como é que, enfim, o início, né, uma prova dessa quilometragem, o corredor ele não vai correr os 200 quilômetros somente correr. Ele vai parar, se hidratar, se alimentar, pode até descansar 20, 30, 40 minutos. Em alguns... Então não dorme? Não é para dormir, mas poderia se quisesse. Se quisesse. Mas eu acho que o tempo de descansar, ou de até fechar o olho, dar uma descansada, ele pode melhora um pouco a performance dele, mas normalmente não se dorme. Não que seja uma regra, mas poderia dormir, mas não confortavelmente numa cama, talvez ali no próprio carro de apoio. Dar uma descansada mesmo. Descansar. Tá. E ultramaratona de Caravaggio, né? Essas são as do mundo, né? Então, como surgiu a ideia de trazer essa maratona aqui para a Serra Gaúcha, para os caminhos de Caravaggio? A gente vinha pensando, eu e o Marialdo, já em fazer uma prova de uma distância grande como essa, né? E quando surgiu o Caminhos de Caravaggio, a gente já pensou diretamente em colocar dentro do caminho de Caravaggio para até agregar, né? E tentar juntar essa parte de Copa do Mundo, digamos assim, de ultramaratonas, porque as outras também... A outra que tem no Brasil aqui, que é a BR-135, ela faz parte do Caminho da Fé, que também é um caminho de peregrinação. E daí foi daí que surgiu a ideia. É esse? Isso aí. Tá, então essa maratona dos Caminhos da Fé, a chegada dela é em Aparecida do Norte? Não. É em Paraisópolis, mas ela faz o mesmo caminho que chega em Aparecida. Entendi. Como tem também a UAI, que é uma prova muito famosa em Minas, que ela faz um looping, na verdade, ela sai de Passa Quatro, chega em Passa Quatro. É uma prova que faz o Caminho dos Anjos. Então, quando surgiu o Caminho de Caravaggio, está aqui a nossa prova. Aqui é a prova que vai vir para o sul. Que é uma prova com um apelo religioso também. Sim. Tanto que queriam que a gente fizesse numa outra época, agora com a pandemia, a gente já, acho que um mês depois, a gente já adiou
para a época de Caravaggio. Era então para sair em maio de 2020. Isso. E aí foi transferido então para maio de 2021. Exatamente, na festa de Caravaggio. Na festa de Caravaggio. Porque a gente achou que não teria sentido fazer fora da parte de comemoração da Santa, né? E como é que vai ser a estrutura? Assim, quantos atletas, se tem uma ideia, como é que vai ser a saída, quanto tempo provavelmente eles vão demorar para concluir? Tá, então a largada ela ocorre em Canela, né? E eles têm 60 horas para chegar em Farroupilha, até 60 horas. Até 60 horas. Isso. É no dia 20 de maio, né? 20 de maio, então sai de Canela. Isso, e eles têm até o sábado à noite para completar essa distância de 217 quilômetros. Tá. E ela funciona como tendo um ganhador ou o objetivo é concluir? Quem chegar primeiro ganha ou... Sem dúvida, vai ter uma premiação, né? Medalha para todo mundo, uma medalha até especial. Imagino, e o troféu para os primeiros... Os primeiros 5 colocados tem troféu, né? Mas também vai ter o atleta solo, vai ter dupla e quarteto, né? Que eles podem vir revezando esse caminho.